Bem, meus amigos, estamos nós reunidos aqui mais uma vez para continuarmos aqui os nossos estudos, as nossas reflexões. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui estudando, buscando aprender um pouco mais de todas essas maravilhas, né, que nós estamos tendo oportunidade de estudar, de conhecer, de aprender. Eu queria, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, eu deveria ter falado antes, mas eu não falei, eu esqueci. Vamos lembrar que eu mandei para todos vocês, hoje, um cartaz, né, do nosso último evento que vai acontecer na nossa casa no mês de dezembro, que é o nosso 6º Seminário Espírita com Jesus na Seara. O tema é maravilhoso, gente, olha o tema. Está lá, é um versículo do profeta Malaquias. Foi o último, se eu não me engano, o último profeta que veio antes do Novo Testamento. Foi o último, entre ele e Jesus tem mais ou menos uns 500 anos. E o profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: vós, quer dizer, nós, né, vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. Olha só. Vós, ele está querendo dizer que vós sois fatigantes para o Senhor, que nós cansamos o Senhor com as nossas conversas. Então, eu achei maravilhoso isso, né? Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. O profeta Malaquias disse isso 500 anos antes de Jesus nascer. E não é verdade? Quantas vezes nós fatigamos o Senhor com o nosso lenga-lenga, com as nossas reclamações, com as nossas insatisfações, com as nossas rebeldias. Então, eu achei maravilhoso, né? Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. Está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 17. E o nosso irmão William Lira, lá de Curitiba, que já foi trabalhar no CEOI, vai fazer essa palestra para a gente dia 4 de dezembro, domingo próximo, 10 horas da manhã. Então, é a nossa última atividade, né, de encerramento das nossas atividades doutrinárias aqui da Casa de Francisco de Assis. Todos estão convidados, tá bom? Então, divulguem, enviem esse cartazinho para companheiros, amigos, e, como sempre, no sábado, eu mando o link, e aí vocês mandam o link para o pessoal também, tá? Façam a divulgação, eu acho que é um tema muito interessante, né? Realmente, muitas vezes, nós passamos do limite e cansamos o Senhor com as nossas reclamações, com os nossos discursos, né? Achei muito interessante, será às 10 horas da manhã, todos estão convidados, por favor, divulguem. Então, vamos lá no nosso estudo, né? Sempre agradecendo a Deus essa oportunidade da gente tem de estudar, conhecer esses pontos tão interessantes da nossa doutrina. Obrigado, Senhor, e seja conosco hoje, agora e sempre. Eu vou começar lendo o parágrafo anterior de onde nós paramos, tá? Para a gente poder contextualizar bem. Diz aqui: nós mesmos, as criaturas encarnadas, estaremos dentro de regiões criadas pelos nossos pensamentos, pelo nosso pensamento, além de permanecermos na crosta do planeta. Nossos pensamentos estarão estereotipados, quer dizer, caracterizados, concretizados pelo poder motor das nossas energias mentais, atuando sobre os fluidos sublimes em que mergulha o universo, criado pelo Todo-Poderoso,
embora não se trate de movimento tão intenso, nem tão real como o de um desencarnado. Todavia, ainda assim, é devido a isso que os desencarnados surpreenderão o que pensamos, o que são o nosso caráter e o nosso sentimento, as nossas intenções e tendências, pela natureza das edificações mentais que nos acompanham. É assim que vamos ser identificados, pelo nosso pensamento, né? Pelas formas de pensamento que criamos, pelas nossas tendências. Eles nos localizam e dizem assim: ahá, achei você. O reino de Deus está dentro... Tá rindo, Verinha? Aninha? Mas é a verdade. O reino de Deus está dentro de vós, asseverou Cristo, lá em Lucas capítulo 17, versículo 21. E nós outros, certamente, diz Ivone, poderemos acrescentar, e também o nosso inferno está dentro de nós. E aí começamos a aula de hoje. Eis porque nossos guias espirituais, nossos orientadores espirituais, nossos amigos espirituais, tal como a advertência invariável das filosofias religiosas, nos aconselham a educar nossas mentes, impelindo-as para as nobres e elevadas expressões da alma, porque se eu educo a minha mente, eu não serei encontrada e nem percebida com tanta facilidade. É que visam a guiar-nos para um estado vibratório futuro, no além-túmulo, que nos abrigue de desditas e vexames, né? Então, olha aí. As filosofias religiosas nos aconselham a educar nossas mentes, impelindo nossas mentes para as nobres e elevadas expressões da alma. E assim elas visam a guiar-nos para o estado vibratório futuro no além-túmulo, que nos abrigue de desditas e vexames, porque nós já sabemos como ficam aqueles e para onde vão aqueles que não educam as suas almas, né? E têm aquelas atitudes tão difíceis, tão complicadas. A tese, como bem se percebe, é complexa, intensa até a vertigem, pois tudo de que tratamos aqui se desdobra em modalidades e matizes infinitos, e não será uma crônica ligeira que a poderemos desenvolver perfeitamente, muito embora o façamos sob a orientação dos mentores espirituais. Então ela diz que essa questão do educar a mente, né, não é uma coisa, né, simples. Há muita coisa que envolve isso. Muita coisa que envolve isso, né? Há muitos tipos de modalidades de como fazer educação, e se não fizermos, o que pode vir a acontecer, né? As situações complicadas que o espírito pode se envolver, né? Os resgates dolorosos, aonde ele vai se encontrar. Nós vimos isso agora com o texto dos Simonetti, né? Esse invisível inferior para onde ele deve ir. E como ela diz aqui, não vai ser com um simples texto como esse que ela escreveu aqui, que ela vai poder desenvolver perfeitamente todos esses matizes dessa situação. Muito embora ela escreva tudo isso sob a orientação dos amigos espirituais, dos mentores espirituais. Realmente, é aquele continuar estudando, é aquele continuar buscando conhecer os ensinos de Jesus, estudando as parábolas, estudando o Evangelho, buscando ter Jesus como exemplo, fazendo todo esforço para seguir o que o Mestre ensinou. É assim que a gente vai se livrar de todos esses vexames, de todas essas dores, né? E de sermos facilmente acessados por esses espíritos que estão aí em busca dos mais rebeldes, né? Dos mais teimosos. Aí ela diz aqui: ora, foi-nos dito pelo Divino Mestre que éramos deuses. Está lá, eu vou até pegar aqui, no Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 10. No capítulo 10, no versículo
34, João capítulo 10, versículo 34, quando João diz assim: Jesus respondeu-lhes: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses, né? E aí no anterior ele diz assim: não é por causa de nenhuma obra que te apedrejamos, mas pela blasfêmia, e porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Aí Jesus respondeu-lhes: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ele está repetindo isso porque lá em Hebreu, lá no livro de Salmos, em Salmos 82, deixa eu abrir aqui, Salmos 82, aí vai depender latino e hebraico, né? Deixa eu ver aqui. 82, versículo 6. Deixa eu ver. Não, no meu é 81, versículo 6. Salmos, quem não achar em 81, procure em 82, que tem uma diferença. No meu aqui vai estar em 81, versículo 6, é o salmo do profeta Asaf. E ele diz assim: eu disse, sois deuses, e todos filhos do excelso. Por isso que Jesus, em João, disse assim: e não foi dito, entendeu? Olha como Jesus conhecia todos o texto dos profetas. Porque Jesus disse aqui, ó, em João 10, 34, Jesus disse assim, ó, Jesus respondeu, que eles fizeram uma pergunta para Jesus, Jesus respondeu: não está escrito na vossa lei, a vossa lei que ele está se referindo aqui é o Salmo de Davi, não está escrito na vossa lei, está escrito assim: eu disse, vós sois deuses. Isso, eu disse, não é Jesus. Ele está se referindo ao profeta. O profeta disse assim: eu disse, vós sois deuses. E aqui no Salmo está escrito: eu disse, sois deuses. Então Jesus está repetindo a palavra do profeta Asaf. Tá? Em João 10, 34. Tá lá. Não está escrito na vossa lei? Quer dizer, ele quis dizer, o profeta escreveu: eu disse, vós sois deuses. E Asaf aqui do Salmos diz: eu disse, sois deuses. E todos, não foi só os deuses, e todos filhos do excelso. Tá? Então, ora, foi-nos dito pelo divino mestre que éramos deuses. E pelo profeta também, Asaf. Na verdade, foi o profeta que disse. Jesus só repetiu o profeta. Sim, somos deuses, diz Ivone. Possuímos, sim, em modesta dinamização, mas passível de se desenvolver. Né? Hoje, nós possuímos, sim, em modesta dinamização, esse poder, mas passível de se desenvolver, porque somos perfectíveis. Por isso que ela diz aqui, em modesta dinamização, mas passível de se desenvolver. Esse passível de se desenvolver, puxa uma setinha aí e escreve: somos perfectíveis. Nós não somos imperfeitos. Nós somos espíritos em evolução, tá? Pela ação do progresso, o germen de todos os atributos que o Ser Todo-Poderoso possui em grau supremo e infinito. Então, nós temos em germen, em estado latente, todos os atributos que o Senhor, que o Criador, possui em grau supremo e infinito. Aí está um desses atributos, o poder mental criador. Esse poder de criar as coisas, nós já vimos, estudamos aqui, que o espírito do plano espiritual, ele não cria cidades, objetos. Está lá na Gênesis, capítulo 14, item 14,
Basta o homem pensa, o espírito pensar, ele cria. Esse é um poder do Criador. O Deus tem o poder em grau supremo de criar. E esse grau é supremo e infinito. E nós, como disse a Ivone, nós temos também o germen desse poder em nós. O poder mental criador. Não como Deus, é claro, mas temos esse poder. Por isso que o profeta Asaf disse, vós sois deuses e todos filhos do excelso, do Criador. Porque nós temos em germen todos os atributos que o Criador possui em grau supremo. Tudo que Deus tem em grau supremo, nós temos em germen. Nós temos. E ele é tão forte que eu posso criar o que eu quiser. E nós estudamos sobre esse poder criador dos espíritos, lá no plano espiritual. Aí a Ivone esclareceu isso agora, gente. Ela diz assim, aí está um desses atributos, o poder mental criador, que há passado despercebido a muitos de nós. Muita gente, a gente não percebia isso que nós tínhamos. Nosso pensamento é, pois, criador, porque é centelha do pensamento supremo. Nosso pensamento é, pois, criador, porque é uma centelha do pensamento de Deus. Por conseguinte, cria em torno de nós mesmos pequenos universos imundos para nossa aventura, necessidade ou desdita, enquanto não aprendemos a utilizar as energias superiores para fins supremos. Então, olha só, gente, que coisa maravilhosa que ela está dizendo aqui. Deus não criou o universo? Criou. Nós podemos criar pequenos universos. Pequenos mundos. Nós podemos criar. Para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade. Eu posso criar um céu para mim ou um inferno para mim. Porque eu tenho esse poder criador. Enquanto não aprendemos a utilizar energias superiores para fins sublimes, eu vou criando infernos. O dia que eu souber aprender a utilizar isso bem, eu só vou criar céus, maravilhas. Mas esse poder criador eu tenho. Eu posso criar minis universos. Aí ela diz aqui, nas próprias ações e realizações meramente terrenas, aí ela faz uma pergunta, não é o pensamento primeiro a tudo planejar mentalmente, para em seguida edificar objetivamente? Sim. Primeiro eu crio aqui, depois eu boto em prática. Porventura, quando um grupo de homens resolve construir um palácio ou uma cidade, ou ainda qualquer empreendimento grandioso, não foi a sua mente que primeiro agiu e esboçou a obra sob a ação da própria vontade? Quando a lavoura do linho ou dos cereais triunfa, dando nos seus primorosos produtos, sustentando a vida do homem, não se serviu o homem, primordialmente da sua mente, para conseguir a grande vitória? E quando, no além-túmulo, depois de desencarnado, falanges de espíritos elevados se reúnem para criar com as forças mentais essas colônias, o que fazem? Estão criando mundos. Nós falamos semana passada, os espíritos superiores que criam mundos para nós, quando desencarnarmos, habitarmos. Olha a colônia Nosso Lar. Foi criado por quem? Por espíritos que tem esse poder criador em escala menor que o Senhor, mas tem o poder criador. Pode construir uma maravilha como Nosso Lar?
como pode construir uma caverna ou um local de muita dor e sofrimento, como nós vimos naquele texto maravilhoso falando do mundo invisível inferior. Nós podemos criar. Temos esse poder. Aí ela diz aqui, estudam, habilitam-se, exercitam-se em aprendizados sublimes, através dos tempos. O que a gente está fazendo aqui? Nos habilitando, estudando, exercitando o que a gente aprendeu através dos tempos. Até que um dia, espíritos imortais, já glorificados pelo domínio de excelsas virtudes, porque um dia, quando a gente se tornar um espírito muito mais elevado, a gente vai saber lidar com esse poder criador. Porque esse poder criador, na mão do espírito ignorante, pode se tornar uma arma contra ele mesmo. Mas esse poder criador, na mão de espíritos elevados, que nós seremos no futuro, se tornará uma coisa fantástica, sendo utilizado apenas para o engrandecimento do homem, dos espíritos. Aí ela diz assim, até que um dia espíritos imortais, já glorificados pelo domínio de excelsas virtudes, sejam capazes de criar também um planeta. Jesus, com seus companheiros, criou o planeta Terra. Por quê? Porque eles dominavam por completo esse poder criador, sem ser Deus. Sem ser Deus. Mas espíritos perfeitos, com pleno domínio desse atributo. Entendeu? E não são Deus. São espíritos puros, superiores, mas com completo domínio, tá? Dessas excelsas virtudes. E nós também seremos engenheiros estelares, né? Aí ele diz, sejam capazes de criar também um planeta, uma habitação para as experiências redentoras de uma humanidade em marcha para o progresso, tal como Jesus em relação à Terra, no princípio das coisas deste mundo, dentro das leis e da orientação da criação suprema. Então, criou um planeta primitivo, que foi se desenvolvendo em planeta de provas e expiações, em planeta de regeneração, e vai por aí. Nós também poderemos um dia nos debruçar sobre uma mesa para começar a fazer, né, o rascunho de um planeta com auxílio de companheiros, porque teremos dominado totalmente essas excelsas virtudes. Tais estudos, todavia, pertencentes à iniciação superior do espírito e apenas vislumbrados no momento terreno, porque agora eu só posso fazer como Abraão, vislumbrar o futuro e manter a fé e correr atrás disso. Foi o que Abraão fez. Ele vislumbrou o mundo futuro e acreditou e trabalhou para isso. Moisés também, é o que nos cabe hoje. Vislumbrar esse futuro, onde teremos todo o domínio dessas virtudes e poderemos construir mundos. Então, aqui, ó, tais estudos que estamos fazendo hoje, pertencentes à iniciação superior do espírito e apenas vislumbrados no momento terreno pelas almas fortes, serão de preferência realizados na vida invisível, onde muito se dilatam as capacidades de compreensão da criatura. Quando ela diz almas fortes, ela quer dizer almas que mantenham firmes a sua fé, como Abraão e Moisés, Isaac e Jacó. Eles acreditaram. Eu sempre disse e sempre sonhei em ser engenheiro estelar. Quando eu falava isso para o pessoal dos cursos, o pessoal morria de rir. Eu dizia, gente, eu ainda vou ser um dia uma engenheira estelar. A gente tem que acreditar. São os espíritos estão dizendo para a gente. Nós não já chegamos aqui? Vamos pensar. Há 100 mil anos,
Mas eu acredito que você vai ser. Há 100 mil anos, obrigada, amiga. Há 100 mil anos, eu poderia dizer que nós estaríamos aqui discutindo esse assunto? Utopia, primeiro, se eu conseguisse raciocinar alguma coisa, né? Vamos dizer que há 100 mil anos atrás, se eu conseguisse raciocinar alguma coisa referente a isso, raciocinar alguma coisa assim. Vamos pegar o fogo para cozinhar uma carne, para matar um animal, para tirar a pele, botar nas costas para morrer de frio. Era talvez o máximo que a gente conseguisse raciocinar. Hoje, a gente nem lembra daquilo. Nem lembra que pôde raciocinar aquilo. Hoje a gente está raciocinando isso aí. Entendeu? E é assim que a gente vai conseguir se tornar engenheiros estelares, construir mundos para que humanidades possam habitar e crescer e evoluir. É a tal da fé. Então ela diz aqui: tais estudos, todavia, pertencentes à iniciação superior do espírito e apenas vislumbrados no momento terreno, é o que a gente está fazendo, pelas almas fortes, quer dizer, por aqueles que têm fé, serão de preferência realizados na vida invisível. Porque aí, quando isso tiver acontecido, a gente não reencarna mais, né, gente? A gente não reencarna mais. Aí estamos lá no plano espiritual, onde muito se dilatam as capacidades de compreensão da criatura. Dia virá, porém, em que na própria Terra tais conhecimentos serão banais. Será comum, como banal é o estudo da geografia. Vai chegar um momento aqui na Terra que todo mundo vai estar sabendo disso. Isso vai ser uma coisa comum, um aprendizado comum. Não vai ser nenhum mistério, nenhuma novidade. Pois, efetivamente, não passa de um estudo geográfico mais vasto, ampliado até a quarta dimensão, ou estado fluídico transcendental. Mas, aí vamos ver um texto aqui, para que isso aconteça, é preciso que haja uma mudança em certos aspectos. Não vai ser assim, ó. E eu trouxe aqui um texto para a gente ler, ele não é muito comprido, não, que vai mostrar como é que isso vai avançar, como é que isso vem se realizando. Opa, deixa eu ver aqui. Falha eu compartilhar, peraí um instante. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo. Isso, como é que isso vem se realizando através dos tempos? Ah, não está conseguindo compartilhar. Peraí, eu vou fechar, cancelar. Vou fechar e vou tentar de novo. É um texto tão legal. Acho que vai. Então vamos lá. Vocês estão vendo? Sim, Rose, estamos vendo. Esse texto aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar essa. Eu vou descer um pouquinho aqui. Peraí. Vamos ver aqui se eu consigo. O texto, o título é desse livro maravilhoso, gente, do Hernani Guimarães Andrade. E o título do texto, o livro é Morte, Renascimento e Evolução, uma biologia transcendental, tá? O título é As Cavernas do Submundo e o Despertar dos Mortos. As Cavernas do Submundo e o Despertar dos Mortos. Eu queria tirar isso daqui, mas eu não consigo. Tem um negocinho que falha ao compartilhar, mas tudo bem, tá dando para vocês verem. Então, o título é esse, As Cavernas do Submundo e o Despertar dos Mortos. E o Hernani Guimarães Andrade, um grande estudioso da doutrina, ele vai dizer assim, deixa eu ver se eu consigo descer o texto. Ah, tá. Nossa, vai ficar complicadinho aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ah, tá. Ele diz assim, inicialmente, ele está falando o seguinte, que um grupo de estudiosos recomeçaram a receber mensagens do plano espiritual. Então, esse texto vai falar dessas mensagens que chegaram do plano espiritual.
Então ele diz assim: inicialmente os espíritos comunicantes, que são os espíritos que mandaram a mensagem, deram uma descrição detalhada de certa região do além, equivalente ao que chamaríamos de subúrbio, e que compreendia vários distritos ou planos de existência. Parece que os autores das vozes pertenciam sobretudo a essa região. Então era uma região do espaço que, se fosse aqui na Terra, esse espaço, a gente chamaria de um subúrbio. O que é um subúrbio? É um pequeno bairro. Então seriam regiões, né, mais afastadas de uma metrópole, da capital. Por exemplo, nós temos aqui no Rio de Janeiro subúrbios: Honório Gurgel, Rocha Miranda, né? Alguns chamam de subúrbio, outros de bairro, mas é mais tradicional chamar de subúrbio. Está mais afastado da Barra da Tijuca, do centro da cidade, da Zona Sul. Então seriam regiões mais afastadas, que compreendia vários distritos ou planos de existência, como nós já falamos, planos de existência. Parece que os autores das vozes, né, pertenciam sobretudo a essa região. Depois eles descreveram uma zona inferior, olha aí o invisível inferior, onde ficavam os detentores, uma outra área de graves deformações morais, oriundas diretamente da crueldade geral. Devido às propriedades ideoplásticas da matéria, de lá, dessa região do espaço, essas entidades criaram um submundo fantástico. Então, lá onde eles vivem, um lugar de muita dor, de muito sofrimento, porque esses espíritos são detentores de graves deformações morais, causadas pela crueldade que eles carregam com eles. Então, devido às propriedades ideoplásticas da matéria dessa região, essas entidades criaram um submundo fantástico, composto de regiões ocas e trevosas, que as vozes chamavam de cavernas. Tais covas negras agem como locais para onde resvalam os criminosos e demais espíritos de baixa condição moral. Então foi o que a Ivone falou aqui pra gente, que nós temos esse poder mental criador, que muitos de nós nem percebemos que temos, e que nós podemos criar tudo, o nosso céu como o nosso inferno. Está aí o que eles estão criando. Um fato curioso é o que as vozes denominam de despertar dos mortos. Esse despertamento, é assim que eles falam. Aqui acontece um despertar dos mortos. Esse despertamento ocorre como resultado da propagação das ondas de rádio. Eles falam ondas de rádio, mas na realidade são ondas que levam mensagens edificantes dos bons espíritos, as quais atuam de forma estimulante sobre os encarcerados naquelas pavorosas cavernas. Eis como Jurgenson descreve tal acontecimento. Jurgenson é um estudioso que recebeu muito dessas mensagens. Então eles dizem que essas ondas de rádio, vindas de onde eles não imaginam, não é? Mas nós sabemos, trazem mensagens edificantes enviadas por bons espíritos, que vão penetrar nesses locais, atuar sobre os espíritos doentes, com graves deformações morais que ali se encontram, e que vão promover neles, com o tempo, é claro, uma transformação. Vão trazer para eles vamos dizer assim, um estímulo, entendeu? Que vai realmente promover neles uma mudança. Eu vou dar só uma paradinha aqui, porque hoje, num outro estudo,
eu falei sobre isso, eu pensei sobre isso, né? Ai, deixa eu só ver se eu acho aqui, que é muito interessante. O estímulo a gente recebe de um amigo, a gente recebe de fora. Agora, esse estímulo vai promover em mim uma motivação. Então, eu me sinto estimulada por essas mensagens. Então, eles se sentiam estimulados por essa mensagem. Mas eu tenho que buscar a motivação para poder sair daquela situação. Então, isso é muito interessante, né? Eles vão ali serem estimulados por essas mensagens. Então, vai acontecer de forma estimulante sobre eles, para que eles possam, com o tempo, irem se motivando. Dentro dessa grande ação libertadora, o Jürgensen que vai falar sobre isso, destinou-se um papel especial ao despertar dos mortos. Pode parecer fantástico, mas é o que tudo indica, a maioria dos mortos das regiões do astral inferior encontra-se num estado de sono profundo, principalmente aqueles que tiveram morte violenta. Isso ele traz num livro dele chamado Telefone para o Além, tá? Da publicação da Civilização Brasileira. Os mortos aos quais se refere Jürgensen são aqueles espíritos endividados que, após a morte, caem nas cavernas do submundo e ali se tornam presas de seus próprios pesadelos, juntamente com suas vítimas e comparsas. Se tornam presas não porque são vítimas, mas porque têm uma afinidade com aquele lugar. Do lado de lá, há desencarnados, bons espíritos, empenhados na operação Despertar dos Mortos, empregando os recentes recursos de ondas de rádio para este fim. Lembra quando nós falamos aqui que alguns espíritos, né, vão buscar trabalhar nessas regiões para auxiliar esses espíritos? Então, eles ficam enviando essas mensagens que ele chama o espírito de despertar dos mortos, empregando os recentes recursos de ondas de rádio para fim. Considerando bem, o despertamento daqueles espíritos equivale a uma intervenção psíquica, por meio da qual os adormecidos devem ser arrancados do jugo dos seus pesadelos e obsessões. Então, a gente percebe como a misericórdia divina age. Como ela age. Entendeu? Nenhum desses espíritos está desamparado, tá? Eles se encontram ali, tá? Mas eles não estão desamparados. Eles ficam recebendo essas mensagens e essas mensagens vão acabar tocando a mente deles, o coração deles. Por isso que uma vez, quando eu estava fazendo uma doutrinação na mesa mediúnica, o espírito que ali estava dizendo, virou-se para mim e disse o seguinte: não estou dizendo que eu sou espírito superior, estou dizendo que o nosso trabalho, que é feito na casa mediúnica, é levado até lá também. E ele disse assim: eu estou aqui, mas tudo que vocês estão falando está sendo reproduzido no local de onde eu venho por grandes, como se tivessem grandes alto-falantes. É o despertar dos mortos. Entendeu? Quem sabe tudo isso que nós estamos estudando aqui não estará também sendo levado para esses espíritos ouvirem. E com o passar do tempo, eles vão
despertando, né? Então, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: as pessoas, os espíritos ou as situações me incentivam, me estimulam, mas sou eu que me motivo. Então, essas mensagens, elas visam estimular, né? Incentivar os espíritos, para que eles se motivem a mudar, né? A sua onda mental. Então, considerando bem o despertamento, esse despertamento, essas mensagens que vão entrando, equivalem a uma intervenção psíquica, por meio do qual os adormecidos... Olha aí a questão dos ovoides, gente. É quase como se eles são os adormecidos. Devem ser arrancados do jugo dos seus pesadelos e obsessões. Eles ficam ali, né, principalmente os suicidas, né, ouvindo aquele drama pelo qual eles passaram. Então aquilo fica remoendo na cabeça deles, remoendo, eles não conseguem fazer nada. É como se estivessem ali adormecidos. Tudo isso, diz o Hernando Guimarães Andrade, faz-nos lembrar das descrições fornecidas através da mediunidade de Francisco Nunes Xavier e contidas nas obras da série Nosso Lar. Né? Olha que texto fantástico do Hernando Guimarães Andrade, nos falando sobre esse despertamento. Porque nada se perde, gente, nada se perde. Nada se perde. Tudo isso que a gente está estudando aqui não vai ficar aqui só entre nós, não. Isso vai ser levado através das ondas, que eles chamam ondas de rádio, né? As ondas que se espalham, a nossa voz, nossos pensamentos, nossas reflexões estão sendo levadas pelas ondas e vão para os locais de dor e sofrimento, onde se faz necessário um esclarecimento. Olha a importância disso. Olha como nós podemos ajudar tanta gente. Isso é fantástico, gente. Parece que ficar preso aqui não fica, não. Os amigos espirituais levam isso, transmitem isso para os locais onde há necessidade, onde há ignorância e a graça. Porque não são nossas palavras. Isso aqui é Ivone. Isso é Hernani Guimarães. A gente está só reproduzindo o que eles estão falando, o que Emmanuel diz. E eles lá têm mais facilidade de entender a nossa voz do que a voz de Emmanuel. Entendeu? Por quê? Porque eles, ou nós, somos mais próximos deles. Não é? Nós estamos mais próximos deles. É mais fácil para eles entenderem o que eu falo do que Emmanuel fala, porque eles estão mais distantes de Emmanuel e mais perto da gente. Ainda em moral, em questão moral. Então, para a gente encerrar esse texto, vamos ler esse último parágrafo aqui da Ivone. Ela diz assim: de posse de tão importantes cabedais, conhecimentos fornecidos pela nova revelação, que é o Espiritismo, o que temos a fazer não é acoimar, acusar de ignorantes, intrusões e mistificadores os médios que os têm recebido do mundo espiritual. Porque quando os médios trazem uma mensagem dessa, muita gente diz assim: isso aí é misticismo, isso é mentira, está inventando coisa. Nós não devemos acusar os médiuns. E esses escritores, como Hernando Guimarães Andrade, que é um estudioso profundo, que traz essas informações, está inventando, está criando moda, está criando coisa, né? Nós não devemos acusá-los, mas procurar estudar, investigar e devassar, a fim de que a verdade se patenteie para proveito de todos, imitando os verdadeiros sábios e psiquistas, como Allan Kardec, William Crookes, Frederic Myers, Leon Denis, Ernest Bozano, Robert Dali Owen, que era aquele pastor, J. Arthur Findlay, César Lombroso, Alexander Aksakov e tantos outros luminares de coração simples, aos quais o orgulho não cegou. Às vezes, a negação pura e simples, sem uma pesquisa profunda e isenta, é apenas a prova do nosso orgulho e da nossa ignorância, gente. Gente, como Kardec deve ter sido criticado? Não é verdade? Chamado de maluco, de louco, de mistificador. Leon Denis,
né? Ernesto Bozano, quantos, como eles devem ter sido? Porque não acreditavam nessas coisas? Então a gente não deve desmentir, nem achar engraçado. A gente deve estudar para conhecer mais o que esses espíritos nos trazem. E nós temos aqui a Ivone, que é maravilhosa nas suas explicações, né? Arrancando o véu dos nossos olhos e revelando para nós essas verdades maravilhosas, porque quem não achar maravilhoso essas revelações da Ivone, né? Quanta coisa ela nos disse aqui que a gente estava, eu pelo menos ainda não tinha analisado do jeito que ela nos trouxe. Mas vamos aqui encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade maravilhosa de aprendizado que nós tivemos. Lembrando, mais uma vez, que nós temos no domingo mais uma oportunidade de estudo, tá? Do nosso seminário, é o último seminário de 2022, que eu peço a vocês para compartilhar, para que assim mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer essas verdades. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esse estudo de hoje? Estava aqui pensando da maneira como é dito, como nós estamos aprendendo aqui, tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, tudo vai para o espaço, não é? É materializado, é elevado. Então, aí é que nós temos que tomar muito cuidado, sermos muito vigilantes com os nossos pensamentos, com os nossos desejos. Tomar cuidado com o que nós estamos desejando aos outros. Sermos, nos policiarmos, né? O tempo todo. Vou policiar os meus pensamentos para pensar só coisas boas. Às vezes é difícil, mas é necessário. Então, eu acho que é aí que nós temos que ficarmos pensando no bem de todos, desse planeta imenso, de todos. Não é só do Brasil, não é só da minha família, não. Porque a minha família é universal. A minha família é o planeta Terra. Eu não tenho como família, só a família Toledo. Eu tenho a minha família, meus irmãos, é todo esse planeta. E eu sempre que peço pelo planeta, me vem muito na cabeça, sempre, constantemente, África. Eu devo ter reencarnado lá na última vez, porque não é possível. Então, nós temos que pensar sempre no bem de todos, na saúde de todos, na evolução de todos, e lançar no espaço esses pensamentos bons e fortes. Só assim, para nós podermos ajudar, não só os desencarnados, mas os encarnados também. Exatamente. Bem, meus amigos, nós vamos encerrando aqui nossos estudos. Hoje nós teremos a nossa palestra às 18h40 com a nossa irmã Joelma, que já se encontra aqui. Ela vai falar sobre, o tema é Árdua Ascensão. Bem acordo com o que a gente está falando, né? Árdua Ascensão, capítulo 20 do livro Lampadário Espírita. E hoje também é aniversário da nossa irmã Joelma. Olha que maravilha! É mais uma primavera que a nossa irmã Joelma está fazendo, e ela vem comemorar esse aniversário conosco. Ó, parabéns! Ó, graças a Deus. Deus te abençoe, te ilumine, te encha de muita luz, muito amor, muita paz, tá bom? Que assim seja. Obrigada pelo carinho. Beijo, querida. Vamos dar uma paradinha, Joelma, a gente vai dar uma paradinha de 10 minutinhos, a gente retorna, que nós estamos terminando o estudo da Ivone agora, daqui a pouco a gente está junto para ouvir você falar sobre árdua ascensão. Ok, minha amiga. Ó, um beijo no seu coração, que Deus continue te abençoando, te iluminando sempre, tá? E que você possa estar por muitos anos ainda, nos ajudando a refletir um pouco mais. Daqui a pouco a gente... Graças a Deus, obrigada.